você não é incapaz de se comunicar e você não precisa se tornar extrovertido para falar bem. Olá, meus seres humanos, eu sou Tainara Araújo, sou psicóloga clínica da teoria cognitiva comportamental. E hoje eu vou te dizer exatamente o que fazer para treinar o seu cérebro a falar bem, mesmo que você ache que é tímido. Eu queria já deixar muito claro aqui nesses primeiros minutos de vídeo, nesses primeiros segundos, que timidez não é um traço fixo de personalidade, tá? Isso pode ser modificado. Então, a gente vai restabelecer algumas crenças aí que estão distorcidas para a gente começar a entender a raiz do problema. Já sentiu o seu corpo travar e você ficar sem respirar e o seu corpo, ele não te obedece, ele não funciona e cada vez que você tenta evitar, fica mais evidente e a timidez é anunciada para todo mundo? Para saber como sair do ponto X para o ponto Y, a gente precisa entender primeiro por que o nosso corpo está se comportando assim, o que ele está sentindo e como é que a gente pode acalmá-lo e dizer para ele, calma, está tudo bem. Primeiro que, a ponto da neurociência, esse momento que você se coloca diante de uma situação que não é tão confortável para você e talvez seja uma situação adversa, né? Talvez seja uma situação também aversiva para você, porque não é natural, não é comum, então logo o seu cérebro ele não está preparado para isso. Então a gente tem um lugarzinho chamado sistema límbico, que ele é responsável pelas nossas emoções, mas principalmente pelo nosso estado de sobrevivência. Então, nesse exato momento que você é colocado para falar em público, o que acontece? O nosso corpo, ele entra em estado de alerta. E aí ele se prepara para lutar ou fugir. Só que, entretanto, porém, todavia, isso acontece e você recebe todos os sinais fisiológicos, como vontade de ir no banheiro, né? Tanta gente que vai no número 1, número 2, né? A gente também tem aquelas pressões ali na barriga, aquele frio na barriga e o famoso e o tal branco, que eu queria deixar muito claro que quando esse sistema límbico ele é acionado, ele vai prejudicar justamente essa área do nosso córtex pré-frontal. O que isso significa? Significa que o seu raciocínio ele vai ser completamente abalado nesse momento. Então, por isso que você não consegue organizar as ideias nesse momento, porque o seu corpo ele tá lá na sala de controle, né, totalmente desesperado. E o seu raciocínio, ele não funciona. Então você não esquece, você não sabe usar muito bem as palavras, você fica desesperada, né? Você não sabe o que fazer e fica aquele constrangimento, né? Meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu não consigo pensar em nada. Nem a coisa mais simples como simplesmente, né, pegar uma água, fazer uma pausa e poder voltar novamente de onde você parou. Se o seu corpo entende que você está em perigo, ele vai começar a liberar modos de sobrevivência. Então, ele aumenta o seu cortisol, ele aumenta a sua adrenalina e nesse exato momento, essas substâncias, ela vai acelerar seu coração, a sua voz vai embargar, você vai ficar trêmula, né? As mãos, a gente tem um processo também de sudorese, então você vai suar a mão, vai suar o rosto, vai suar o corpo todo, né? Então vai ter todo um processo que são sinais e sintomas ali de que o corpo ele está se preparando, porque ele está desconfortável e ele precisa reagir. Só que a boa notícia é que todo esse pânico, todo esse sistema de sobrevivência e alerta, ele pode ser modificado. E aí a gente vai treinar o cérebro para que ele reaja sim, mas de forma funcional, de formas diferentes. Tá? Vamos lá então? Antes de começar os próximos passos, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal para apoiar esse vídeo, curtir e se te ajudar, comenta também. Eu vou adorar te ouvir, tá bom? Então vamos lá para o primeiro passo, que é a preparação. Antes de você ter qualquer fala, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa entender o seguinte: o cérebro, ele odeia tudo que é desconhecido, ou seja, ele ama a previsibilidade. Então ele se comporta de forma mais confortável quando você mostra para ele que você domina aquilo. Ou seja, a sua missão é fazer com que o seu cérebro ele enxergue que ele precisa se sentir seguro, você precisa deixar ele seguro, ele precisa saber o que esperar. Ele não pode ser atacado de uma forma colocado na frente de 100 pessoas
e você ali pela primeira vez fazendo aquilo. Não vai ser confortável para ele. Então, treine a sua fala. Como é que você faz isso? Não é decorando o texto. É uma coisa que também impede muito de você falar bem, porque o seu cérebro vai ficar buscando exatamente o que era aquela palavra que estava no texto. E aqui a gente vai entender a essência da mensagem para passar na sua voz, do seu jeito, entendendo que você tem uma história e a sua voz ela conta uma história que só você consegue fazer isso. Então, você precisa pegar a essência, treinar ela e falar abertamente sobre aquele assunto. Assim você vai ter também mais controle. Se precisar improvisar, você vai conseguir fazer isso porque você sabe ali os principais temas e o principal assunto. Segundo passo, exposição progressiva. Ensine o seu cérebro que falar é seguro, que falar não é nenhum problema. Então aqui a gente vai trabalhar do seguinte modo. O medo da comunicação é um condicionamento, ou seja, ele pode ser programado porque você aprendeu que comunicação pode ser aversiva quando tem uma boa quantidade de pessoas. Então você pode desaprender, né? Você pode reprogramar o seu cérebro para que você consiga falar bem e entender. E como a gente faz isso? Você precisa criar evidências para o seu cérebro em ambientes como gravar áudios, como falar com seus amigos em grupos, ter algumas contribuições em locais e com pessoas que são seguras para você. E o seu cérebro ele vai entender que isso não é novo, que você costuma falar com um grupo de pessoas muito bem e ele não vai ficar com medo quando você tiver esse comportamento. Prove para ele que nada de ruim acontece quando você se expõe. Terceiro, autoaceitação. O seu jeito de falar é válido. A armadilha da timidez é justamente você esconder quem você é. E aí a gente fica se comparando com pessoas de alta influência que falam muito bem, só que o que você não consegue compreender ou não tenha percebido é que eles não falam sem pausas e falam de um ritmo muito acelerado ou desacelerado. Eles confiam no seu próprio ritmo. Então você precisa confiar na sua voz, no seu ritmo e fazer um processo de fala a qual você se adequa. Ou seja, não existe técnica, mas não existe fórmula de bolo. Entender isso faz com que não se gere mais ansiedade no seu processo e nesse momento que você está se comunicando. Aceite o seu jeito de se comunicar. Você não precisa se comunicar de forma perfeita, precisa se comunicar de forma autêntica. Você não precisa mudar a sua personalidade para falar bem. O que você precisa é treinar o seu cérebro que falar é seguro. Agora me conta aqui nos comentários qual desses passos você vai começar a treinar a partir de hoje. Porque o amanhã a gente não sabe, né mesmo? Me conta aí que eu vou adorar saber se esse conteúdo foi útil para você. Não deixe de deixar o seu like. Comenta também para eu ouvir um pouco da tua história que eu vou amar acompanhar. E me segue também em todas as minhas plataformas digitais, que lá também eu estou comentando sobre esse assunto nesse período, que é o nosso primeiro pilar. E a gente também discute diversos assuntos do nosso dia a dia. Então vai ser muito proveitoso para você saber como você pode se sair em outros ambientes. Ah, e ativa as notificações, porque aqui tem conteúdos também práticos. Eu amo trabalhar na praticidade. Para juntas a gente destravar essa comunicação. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.